Vamos fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Amado Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo, hoje em especial, do Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor. Que nós possamos ler, comentar, refletir sobre esta obra maravilhosa que nos esclarece muitos pontos do Teu Evangelho e nos dá uma nova visão do plano espiritual, baseados nos Teus ensinamentos de outrora, Senhor. Diante desta paz que emana do Teu Espírito para conosco, agradecendo também a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta empreitada, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de estudo, reflexão e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo da noite, rogando que a paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, começamos, da última vez, nós começamos a estudar o item Limites da Encarnação. E nós vamos continuar hoje a partir deste parágrafo que está em destaque aqui, a primeira linha. Então vamos à leitura. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Bom, primeiramente a gente vai só definir para vocês, distinguir para vocês, o que significa perispírito. Por exemplo, o Livro dos Espíritos nos mostra, no seu conteúdo, que o homem possui 3 coisas diferentes. Ou seja, o homem é algo ternário, que tem um conjunto de 3 elementos que formam o seu arcabouço material espiritual, que é o primeiro elemento é o corpo físico, depois o perispírito e depois o espírito. Na verdade, quando a gente diz assim, olha, fulano de tal morreu há algum tempo e apareceu para mim, ou apareceu para alguém. Quem aparece para mim ou para outro alguém não é o espírito, e sim o perispírito. Porque o espírito não vê, o espírito não tem forma. A forma é apenas corporal e perispiritual. Então, o que nos aparece é o perispírito. E este perispírito está constantemente ligado ao corpo físico, aliás, ao espírito. Então, saindo o corpo físico, ou seja, desintegrando o corpo físico, desencarnando o corpo físico, continuam 2 elementos e esses ficarão juntos eternamente, que é o perispírito e o espírito. Este perispírito existe como se fosse um elo de ligação entre o espírito e o corpo, e o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Ou seja, ele funciona como um fio de comunicação entre o espírito e o corpo. Então, existem 3 partes no homem. Existe a parte material, que é o corpo,
a parte perispiritual, que é o espírito, e o espírito propriamente dito. Então, este perispírito aqui é que ele está falando das transformações sucessivas. Essa transformação sucessiva, ou seja, essa evolução sucessiva, vai dependendo do mundo em que ele habitar. Continuando. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Bom, aqui a gente observa que quando o corpo se desintegra, ou morre, ou desencarna, a gente percebe que a liberdade do espírito fica maior. A liberdade do espírito fica maior. Então, alguns dias desses, eu estava assistindo com minha filha Nicole um filmezinho de criança, infantil. E aí, aquela história de uma tal de Tinkerbell. É uma fada. E tem um monte de companheiras fadinhas que elas vivem voando. E Nicole disse assim, eu queria voar assim, papai. Eu disse, não, bebê, você não pode voar assim se você tem esse corpo ainda grosseiro. Quando a gente não tiver mais o corpo, com certeza nós vamos voar, porque nós estamos livres. E estando livre, o espírito flutua. E, em algumas condições, pode até voar. O que nos impede de voar, minhas amigas, nada mais é do que o corpo. O corpo nos prende ao planeta, né? Nos prende à Terra. Então, ele é livre e mais ou menos ditoso, dependendo, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberto ele se encontra, mais fácil ele pode se locomover. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desprezam com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação
e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Bom, então a gente percebe aqui que não existe um limite determinado para a encarnação. Não existe um número exato. Por exemplo, todo mundo tem que reencarnar X vezes. Não. Esse limite de encarnação vai depender pura e exclusivamente do indivíduo. Se ele proceder bem, começar a proceder bem, à medida em que ele vai procedendo bem, o limite de encarnação vai diminuindo. Ou seja, ele vai encarnar menos vezes do que as pessoas que não trabalham ou que não praticam o bem, ou que não se conduzem corretamente na vida. Então, outra coisa interessante é que a encarnação é algo positivo para nós espíritos, porque desenvolve uma porção de aptidões, e exercita um monte de aptidões capazes de nos levar à evolução. Por exemplo, há o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do sentimento, do amor ao próximo, etc, etc, etc. Então, tudo isso a encarnação nos traz de positivo. E nunca Deus nos traz alguma coisa como castigo, e sim como experiência de ajuda para evoluir constantemente. Então, tudo o que Deus faz é para a nossa evolução, é para o nosso bem. Apesar de a gente ficar reclamando das nossas dores, dos nossos sofrimentos, todas as coisas, boas e negativas que nos acontecem para o nosso bem, para a nossa evolução. Tudo bem aí, pessoal? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar também? Acrescentar alguma coisa? Cadê minha calça? Para mim tá tranquilo, Rubinho. Tá, beleza. Então vamos lá. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar um fim e não um castigo que lhe inflige. Se é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. O outro tanto, não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, olha aí, ele está fazendo uma comparação, né, com aquilo que a gente falou anteriormente, que, por exemplo, nós temos alguns anos para atingir o segundo grau, para terminar o segundo grau. Está estabelecido isso. Aí tem gente que passa, todo o tempo vai passando normalmente até chegar ao último ano. E tem gente que não, fica reprovado, fica com preguiça, aí fica gazeando a aula, etc, etc. O que acontece? Sendo reprovado, ele vai repetir o ano. E vai demorar até chegar ao terceiro ano, que é o último ano. Essa é a comparação que ele está fazendo. Assim também, somos nós, espíritos, né, que temos uma missão a cumprir em determinado tempo, em determinado período, mas se a gente fica pelo meio do caminho, vai demorar mais chegar lá. Continuando. Assim acontece com o homem na Terra. Pessoal,
Se alguém quiser fazer pergunta, pode perguntar. A nossa amiga aí do lado, da Val. Não. Tá Ela bom. disse que está entendendo tudinho aqui. Tá bom, então vamos lá. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheias de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Bom, então, ele continua aqui nos falando a respeito dos limites da encarnação. Ele continua dizendo que o homem primitivo, por exemplo, o indígena, é um selvagem, ele passa pela encarnação para desenvolver a inteligência. Assim como todos nós passamos para desenvolver a inteligência. Mas o homem civilizado, que já tem um certo senso moral, né, se ele começar a desviar a rota do bom comportamento, do bem, aí a coisa pode complicar para ele. Pode não, vai complicar para ele, porque ele vai demorar a se desvencilhar dessas encarnações. Aí, como diz aqui o texto, passa a ser para ele um castigo, porque ele fica repetindo o tempo todo as mesmas oportunidades. Aliás, as mesmas oportunidades. Repetindo e nunca consegue se desligar delas, porque ele está se desviando do caminho reto. Continuando. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Resposta. Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Epa. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os graus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer, sobre bases espirituais, os laços de família e apoiar uma lei natural. Numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, essas diferenças, minhas amigas, são necessárias justamente para fazer com que haja integração entre os indivíduos. E nesta integração entre os indivíduos, há a ajuda mútua. A ajuda mútua. Porque se todo mundo tivesse o mesmo nível intelectual, nem precisava uns ajudar os outros. Né? Não precisava, porque estava todo mundo no mesmo nível, e quando está todo mundo no mesmo nível,
ninguém precisa de ajuda de ninguém, né? A não ser fraternalmente. Então, esta diferença entre essa diferença de nível espiritual nos faz desenvolver o senso de ajuda, o senso de amor ao próximo, e, com isso, quem ajuda evolui e quem é ajudado evolui também. Por isso, a convivência é algo importante na vida humana. Nós somos animais sociáveis e isso nos faz ter contato direto uns com os outros. Bom, agora nós vamos entrar já no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Pergunto a vocês, quem está aflito aí? Não tem ninguém aflito aí? Sim, aflito. Que bom. Se não tiver ninguém aflito aí, que bom. Mas olha só, ele diz aqui, ó, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, felizes os que andam aflitos. Aflito. Pois é, eu quero saber o que significa esses aflitos, né? Aflito. Será que que tipo de aflição ele está falando, se referindo? A aflição é todo tipo de Sei lá. problemas que a gente encontra na nossa vida. Ah, Por que a gente tem que estar feliz por isso? pois é. Nunca vi. Eu mesmo não fico. Eu fico com problema, eu fico logo preocupadinha. Tá, mas olha só, o texto vai nos explicar por que os aflitos são bem-aventurados. Aliás, quem está falando isso aí, minhas amigas, é Jesus. Sermão da Montanha, lembram? Lembro. Sermão da Montanha. E é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar um pedacinho do Sermão da Montanha aqui nesse capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Beleza? Vamos adiante. Vamos lá. Primeiro item do estudo, bem-aventurados os aflitos, é justiça das aflições. Então, as aflições que nos acontecem, os problemas que nos acontecem, são justos acontecerem conosco. Justos. Então, a gente não passa por aflição à toa. Todos nós merecemos passar pelas aflições que nós estamos passando, minhas amigas. Por isso, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, e ele vai dizer por que são bem-aventurados os aflitos. Lá vai. Olha o que Jesus diz lá em Mateus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é desejo o reino. Repetindo, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, tudo isso aqui é aflição. Quem chora está aflito. Quem está faminto está aflito. Quem está sequioso de justiça está aflito. Quem sofre perseguição pela justiça está aflito, etc, etc. Jesus está nos dizendo, minhas amigas, que todos estes aqui têm o reino dos céus. É deles o reino dos céus. Então, repetindo, todos os aflitos, a todos os aflitos, o reino dos céus. Quem está falando isso, estou repetindo, é Jesus no Sermão da Montanha. Então, olha só,
se a gente chora, se a gente está faminto, sequioso de justiça, se nós estamos sofrendo perseguição pela justiça, todas essas aflições merecem quem sofre o reino dos céus. Ou seja, a salvação. Quem quer ser salvo aí? Todo mundo, né? Todo mundo quer ser salvo. O reino dos céus é a salvação. Mas para ser salvo, tem que passar pelas aflições, minhas amigas. Então, eu já estou quase lá. Isso, muito bem. Estamos. Estamos quase lá. Meire disse que ainda não está nem perto, que ela ainda não passou tanta aflição. Não passou, né? É. Não. Mas uma hora vai passar e ela vai ser bem-aventurada. Vai ser merecedora do reino dos céus. Isto é, vai ser merecedora da salvação. Algumas vezes a gente lê algumas passagens do Evangelho de Jesus que o próprio Jesus cita e que a gente acha extremamente estranho, não é? Mas como é que o camarada que está sofrendo tem que ser bem-aventurado, tem que ser feliz? Uma contradição muito grande, né? Mas ele sabia o que estava dizendo, sabia o que estava falando. E a gente sabe disso, que tudo que Jesus falava, tudo que Jesus dizia, ele estava corretíssimo no seu anunciado. Estamos certos ou não estamos? Estamos. Sim. Então vamos continuar. Bem-aventurados vós, que sois pobres. Quem é pobre aí? Sem comentário. Tá bom. Sem comentário, né? Ou seja, eu estou perguntando quem é pobre aí. Todo mundo é pobre? Todo mundo aqui é pobre, porque eu também sou. Eu sou, né? Não sei se vocês são. Né? Então, Jesus está dizendo que nós somos felizes. Os pobres são felizes. Porque, olha aí, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Ou seja, os pobres, aos pobres está designado o reino dos céus, a salvação. Adiante. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. De todos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, dos sofrimentos todas as aflições, gerarão para nós felicidades eternas no plano maior, no plano espiritual. Então, essas duas passagens, uma é de Mateus e outra é de Lucas, todos os dois falando a mesma coisa, só que com pequena diferença de palavras, uma pequena diferençazinha. Mas os dois, Mateus e Lucas, estão falando a mesma coisa para nós. E aí Lucas diz mais adiante o seguinte: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Bom, quando a gente lê essa passagem em Lucas, eu me lembro sempre da passagem da parábola do rico e do pobre. Lázaro era pobre e vivia comendo das migalhas que caía da mesa do rico. O certo é que, tempos depois, os dois morrem. Todo mundo deve lembrar da passagem. Sim. Principalmente quem já foi evangélico aí. Né? Sim. Sim, né? Quem já foi evangélico deve lembrar da passagem. Tempos depois, morrem os dois. O pobre, Lázaro, e o rico.
E o que foi que aconteceu depois da morte deles? O pobre vai para o reino dos céus e o rico vai para o local de sofrimento. Por quê? Porque, ai de vós, ele repete bem aqui, vou repetir bem aqui. Ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados porque tereis fome. Ai de vós que agora rides porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, do lado de lá, do plano maior, morto os dois. O rico morto fala com o pai, olha para cima, e fala com o pai Abraão, que estava do lado de Lázaro, pedindo socorro a Lázaro para ele e para os seus irmãos, que estavam no mundo ainda. Lembram da passagem? Lembro, especialmente Dona Val. Lembro. Lembro. Então, Lembro sim. O que significa dizer aí? E esta parábola do rico e do pobre, quem conta é Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta, beleza? Tá. Então, voltando à parábola do rico e do pobre. Essa parábola nos dá a entender uma coisa muito interessante. Primeiro, que a gente morre e depois que morre, a gente continua vivo. Eu vou repetir. Quem contou esta parábola foi Jesus. Com esta parábola, Jesus quis demonstrar para a gente que a gente vive no plano material, no corpo material, morre e depois de morto continua vivendo no outro plano. E a gente continua sendo a mesma pessoa que era antes. Continua sendo a mesma pessoa. Tanto é que o Lázaro estava agora num plano maior e o rico estava num plano menor. Mas eles se reconheciam como Lázaro e o rico se reconhecia como rico. Ele se reconhecia como a mesma pessoa que era antes de morrer. Demonstrando também a parábola que a nossa individualidade ela permanece com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Com um detalhe, e que depois de mortos, olha só, esse detalhe não dá para perceber nitidamente, que depois de mortos, a gente também pode se comunicar com os vivos. Deixa eu dizer, mostrar na parábola. O rico, conversando com o pai Abraão, pede que Lázaro vá até a casa dos irmãos dele para avisar para que eles não continuem naquela vida, para que eles não vão para o mesmo local de sofrimento que ele. Ora, se ele está dizendo para Lázaro ir na casa dos irmãos, avisar os irmãos dele para mudar de comportamento, isso significa que Lázaro poderia avisar os irmãos dele. Lázaro morto. Podia avisar os irmãos dele que ainda estavam vivos. Mas como isso podia se dar, minhas amigas? Só através de uma coisa. Através da mediunidade.
Nesta passagem, que é espetacular, a parábola do rico e do pobre, nos demonstra uma porção de coisas que a doutrina espírita nos mostra e que os evangélicos não percebem. Não é, Val? Sim, verdade. Eles não percebem. Ou então, fingem que não percebem. Não, na realidade a gente não percebe mesmo, porque a gente tem uma outra percepção. Tá. Não percebe. Não percebe. Então, olha só. É uma coisa completamente diferente. Eu não sei como é que percebiam vocês lá. Vocês percebem lá, Val. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no meu serviço, sempre aparece, agora não, antes da pandemia, sempre aparecia uma pessoa que era evangélica, advogada, que é advogada, pessoa. E a gente conversa, legal, ele respeita, ele, né, respeita a minha religião e respeito a dele e tal. E teve um dia que a gente estava conversando 3 pessoas lá na sala. Ele, eu e meu chefe. O meu chefe é católico, eu espírita e ele evangélico. Olha só, um papo de 3 pessoas de 3 religiões diferentes. E um dia conversando, eu e ele sozinho, não sei o que foi que aconteceu, surgiu a conversa da parábola do rico e Lázaro. E eu disse para ele, meu irmão, olha só, a parábola do rico e do pobre é uma maravilha. Eu expliquei tudo o que eu estou dizendo aqui para você, eu expliquei para ele. Sabe o que foi que ele me disse, Val? Silvanilde e a nossa Sim, amiga. pode falar. Sabe o que foi que ele me disse? Silvanilde e a nossa outra amiga ali. Não, olha só, ele disse assim mesmo. Não, essa parábola de Jesus contou, ele só queria demonstrar uma coisa. Eu disse, que coisa, meu irmão? Ele disse, demonstrar que existe céu e inferno. Só isso. Eu disse, só isso, meu irmão? Eu disse só. E eu disse, bom, é muito pouca visão para uma maravilhosa palestra, parábola que Jesus contou, meu irmão. Muito pouca visão. Não sei se ele gostou. Né? Não sei se ele gostou. Mas ele me disse isso. E eu fiquei triste, porque como é que uma pessoa do nível intelectual do camarada pode pensar, né? Pode pensar dessa forma com relação a uma passagem tão linda como essa do rico e do Lázaro. Mas deixa para lá. Cada um com suas aflições. Mas, seu Rubens, diga. É porque a gente realmente não estuda a parábola da forma como você está me ensinando, entendeu? Sim. E a gente não leva assim. Eu mesmo nunca levei ao pé da letra essas passagens. Então, nunca parei para me atentar, para me ver o conteúdo. Mais profundo. Mais profundo. Que queria dizer com aquilo ali. Não, então a gente só lembra mesmo de céu e pronto. Céu e inferno. E pronto. Mas a gente não se atenta para o peso real, que isso tem uma profundidade. Hoje eu estou olhando com outro olhar, porque estou aprendendo isso. Mas a gente não, na igreja, ninguém se atenta para isso. Quando ele falou, é verdade. Até porque esse assunto morte e inferno é um assunto que você evita na igreja. Se fala muito em céu, mas se fala muito pouco em as boas ações, se fala muito pouco em morte, piorou no inferno. Quando fala no inferno mesmo, é só para tu ir pagar os pecados, morrer, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, já logo para o inferno. Então,
A gente logo aceita logo, porque ninguém quer ir para o inferno. Tá, mas não é Então, mas não é um conhecimento não muito explica limitado, nem o que é o Val? inferno, mas a gente já sabe que é um lugar de sofrimento. Ninguém quer ir. Mas, Val, não é um conhecimento muito limitado? Pois não é, é o que eu estou lhe dizendo, que eu estou estudando a Bíblia aqui agora e tenho a sensação que eu nunca li. Ah, tá. Tá. Apesar de ter passado quanto tempo mesmo, Val? É dessa forma. Você ouviu o que ela falou, senhor? Não, não ouvi. O microfone estava muito longe. Diga aí o que foi que ela falou. Ah, ela disse que talvez. Como que é? Talvez o quê? Talvez pela forma, eles não veem dessa forma, porque eles não leem baseado no espiritismo. De certa forma, eles nem acreditam que existe vida depois daqui. Então, eles só leem mesmo aquilo que está lá e cada um vai interpretando do jeito que acha melhor e que lhe convém. Eles dizem, olha, você queria mostrar o céu e o inferno, então já igual o seu Rubens aí está falando, assim, ele disse é uma parábola muito linda para mostrar para o outro moço lá achar que Jesus só queria mostrar que existe o céu e o inferno. Já ele lendo a mesma parábola, ele já mostrou outros outros sentidos para a gente, entendeu? Eu acho que é mais isso a questão aí. Tá, então, ela falou, muito interessante o que ela falou aí, mas como é teu nome mesmo? Meire. Meire. Falou muito interessante o que ela falou, pelo seguinte, que às vezes a pessoa interpreta do jeito que acha que é daquele jeito, e também por conveniência. Ela falou a palavra conveniência, e aí a palavra conveniência é que é o X da questão. Se é conveniente para mim, olha só, aquilo que é conveniente para mim, eu só me viro para aquele lado. Se não é conveniente, eu deixo a esquerda, eu descarto. Ah, isso não é conveniente para mim, então eu não quero nem saber. E ela falou outra palavra muito interessante, outro assunto muito interessante, quando ela diz assim, que eles não acreditam na vida depois da morte. Bom, sim, não acreditar é uma coisa, mas Jesus está dizendo que existe. O próprio Jesus morreu e voltou. Morreu e apareceu várias vezes para um monte de pessoas. Isso não é prova suficiente. É impressionante como o conhecimento, certos conhecimentos, são muito limitados. É impressionante. Hoje em dia, ninguém pode negar que existe vida após a morte, porque tudo que acontece, todos os filmes têm relação, os documentários, tudo tem relação com a vida após a morte, essas coisas, e ninguém pode negar isso. Oi, diga, Silvanildo. Eu estava em sonhos que eu estava botando as meninas para dormir, porque na terça é complicada. Aí quando eu sumir é porque eu estou botando elas para dormir. Ah, beleza, tranquilo. E ainda tem um detalhe nessa passagem que poucas pessoas se atentam, a relação do que ele fala do ser rico e do que ele fala em ser pobre. Sim. Porque se a gente generalizar, o que eu vou entender? Que nenhum rico vai para o céu, e não é bem assim. Isso, e que todos os pobres vão para o céu, também não é assim. Perfeitamente. Né? Porque senão o caba que é pobre, que mata, que rouba, que estupra, que faz o que acontece só porque o bichinho é pobre, ele tem direito de ir para o céu, e não é bem assim. Então, o entendimento que é ser rico e o entendimento que é ser pobre na visão de Jesus. Isso. Ainda tem isso. Isso. Mas aí a gente poderia interpretar, Silvanildo, essa história de rico e pobre de várias formas. Tem gente que é pobre
Pois é, isso que eu Reconhecimento. coloco, para a gente não Isso. generalizar Isso. pobre relacionar a dinheiro. Exatamente. Porque tem dinheiro. muito rico que é mais pobre e tem Isso. muito pobre que é mais rico. Perfeito. Muito rico que é humilde e muito pobre que é orgulhoso, por exemplo. Isso. Entendeu? Né? Então, a pobreza aí está relacionada ao espírito e não a bens materiais. Porque senão a gente acaba criando uma crença que eu tenho que ser pobre, miserável para merecer o reino de Deus. E não é bem por aí o buraco. Perfeitamente bem colocado. Então, a gente percebe que Jesus estava falando aqui com relação às coisas do espírito, ou seja, a nossa conduta no bem, nossa conduta reta. Por exemplo, o rico pode muito bem quando desencarnar, ir para o plano espiritual, ganhar o reino dos céus. E tem pobre que não. Mas ele está falando aqui, os ricos que não procedem bem com a riqueza. Qualquer tipo de riqueza, ou riqueza material, ou riqueza espiritual, ou riqueza intelectual, ou riqueza de poder, qualquer coisa assim. Pega um talento que ele recebe a riqueza como talento, recebe a inteligência como talento, recebe o poder como talento, e ele desvia esses talentos, ou então enterra. O que significa enterrar? É usar mal o talento que lhe foi entregue. Tudo isso é enterrar. E quando enterra o talento que lhe foi entregue, o que acontece? Aí ele vai sofrer. Vai para como diriam os católicos e os evangélicos, vai para o inferno. Vai para um local de sofrimento. Certo? Então, é uma maravilha essa parábola que Jesus nos conta. Aliás... E ela tem um peso muito grande, né, Rubinho? Como a Val colocou. Porque além dessa relação do entendimento do que é rico, do que é pobre, eu ainda tenho que ter um entendimento do que é ligação com Deus nessa parábola. Porque quando eu leio essa parábola, eu digo, gente, não tem nada a ver com religião, tem com fé, com espiritualidade. Isso. Não é que as pessoas acham que aí vem um livro que eu li sobre um romance espírita, a história de um ateu, né? E existem ateus que são extremamente caridosos, humildes. Eles podem dizer que não acreditam em Deus, mas isso não impede eles de serem e de seguirem as leis universais, né? Enquanto tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, seja católica, evangélica ou mesmo na casa espírita, que estão só como uma figurinha. É verdade. Né? Que sai de lá, não tem aproveitamento nenhum daquilo que aprendeu. Verdade. Muito bem colocado. Aí eu me lembrei, pessoal, de uma passagem do Chico. Determinada pessoa chegou para o Chico e disse assim, Chico, eu não acredito em Deus. Olha só a resposta do Chico. O Chico disse assim, não tem problema, meu irmão, mas Deus acredita em você. É que coisa mais maravilhosa a resposta do Chico. E tem ateu que diz que não acredita em Deus, mas é muito mais caridoso e religioso que nós. Imagina só. Pois é. Não importa se o camarada não acredita em Deus. O importante é que ele está fazendo o trabalho que Deus pediu que ele fizesse. Que ele, às vezes, nem imagina que está sendo designado para desempenhar aquela tarefa. Continuando. Aliás, amigas, vamos fazer o seguinte. São 9 e uns quebrados um pouquinho. Como nós vamos entrar em outro assunto, nós vamos deixar isso aqui para a próxima reunião. Justiça das aflições. Aí, viu, Val? Aqui, Senhor. Aqui, nós vamos saber por que a gente é aflito o tempo todo. E por que é justo que a gente se aflija, esteja aflito. E porque essas aflições vão nos dar o reino dos céus. Tudo vai ser explicado nesse item aqui. Mas como não dá tempo, na próxima reunião a gente destrincha isso aqui.
Bom, mais alguma pergunta, Tá algum bom. comentário a mais? Tá tudo, todo mundo entendeu? Tá tudo Não, entendido? não, senhor. Não entendeu? Vamos ficar na curiosidade para saber o restante da história na próxima terça-feira. Aqui é o seguinte, quem assiste novela de Meire vocês? disse que, Meire disse que quando começou a ficar bom, terminou. Isso é que nem novela, que eu ia dizer para vocês. Novela, quando para no capítulo, termina o capítulo, pô, no outro dia a gente fica doidinho, ansioso para voltar, para saber o que foi, o que vai acontecer nessa cena atual. Não é assim? Pois é. Eu gosto de fazer um suspensezinho que a pessoa, né, na próxima reunião diz, poxa, eu quero saber o que vai acontecer naquele negócio lá. Pronto. Isso aqui é que nem novela. Beleza? Silvanildo, quer fazer a prece para nós? Posso? Então vamos lá. Já estou concentrado. Querido Mestre Jesus, nesse momento te agradecemos por mais esse estudo. Agradecemos pela permissão da espiritualidade maior, de podermos nos reunir em teu nome e podermos aprender um pouquinho sobre as leis do universo e sobre todas as leis que tu vieste nos ensinar. Com muita humildade no nosso coração, agradecemos a presença dos mentores que se fizeram presentes na condução dos estudos e do mentor espiritual de cada um que aqui esteve. Agradecemos a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, pedindo, rogando a Deus que alcance aqueles que aqui não puderam chegar, para que tenham suas aflições ablandadas, acalmadas, e que possa estar conosco no próximo estudo. Pedimos a tua proteção, que continuem conosco enquanto dormimos e que possamos ter o privilégio e a oportunidade de podermos estudar um pouco mais na espiritualidade maior. Pedimos a tua proteção para essa semana que estamos nela, orientação para que possamos aplicar no dia a dia tudo que aprendemos aqui. Pedimos que as vibrações aqui emitidas possam alcançar todos aqueles sedentos de amor, de carinho e de luz. E assim, Pai, damos por encerrado mais esse estudo de hoje, com a tua permissão, e pedindo que sexta-feira possamos nos reunir novamente, dessa vez para o estudo do Evangelho do Antigo Testamento. Que tu esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sim, sim. Muito bem, meninas.